Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse programa. Eu me chamo Glauter Santos e hoje eu quero falar com vocês serraleiros que querem aprender, fabricar e instalar diversos modelos de toldos e coberturas de alto padrão. O tema desse vídeo é quais os acessórios que eu não utilizo nas minhas coberturas de policarbonato, né? Eu quero falar com você as razões pelas quais eu não utilizo os acessórios, certos acessórios, ou melhor dizendo, nas minhas coberturas. Pessoal, certa vez eu comecei a ter muitos problemas nas minhas coberturas. Depois de certo tempo dessa cobertura instalada, depois de 3, 4 anos das minhas coberturas todas feitinhas, prontinha, entregue para os nossos clientes estavam retornando a ligação para comentar de um evento que estava acontecendo na cobertura. E o que estava acontecendo? Uma infestação de sujeira muito grande e os acessórios eles estavam se soltando das nossas coberturas. Então, eu precisei modificar. O que estava acontecendo? Vou aproveitar, vou mostrar para você aqui quais são os acessórios. Esses aqui são os acessórios que eu não vou aproximar mais aqui um pouquinho para facilitar. Esses são os acessórios que eu não costumo utilizar mais nas nossas coberturas. Esse aqui é um perfil em policarbonato, né? Tanto esse quanto esse aqui são dois perfis principais para quem executa a cobertura de policarbonato. São um dos perfis, porque existem muitos perfis diferentes, mas esses perfis são os principais, porque eles fazem a função de fazer união das chapas de policarbonato. E esse aqui tem a função de fazer a tapagem dos álveolos das chapas de policarbonato. E os perfis que eu precisei mudar, os perfis que estavam trazendo problemas para o meu serviço, eram justamente esses perfis aqui. E eu precisei trazer mudança. Daí eu precisei modificar meu projeto, né, para que as montagens do serviço pudessem ficar de formas corretas e o meu serviço não viesse me dar problemas, né? Porque a gente não está aqui para fazer serviços para que esse serviço, né, me cause problemas e o cliente, por sua vez, fique satisfeito. Então aquele problema me fez da necessidade de eu buscar conhecimento para ajudar. E um dos meios, né, foi utilizar os perfis de alumínio para poder trocar, para poder substituir essas peças de policarbonato. E os perfis de alumínio são exatamente esses daqui, olha. Eu substituí o perfil que faz a emenda da chapa de policarbonato, ou melhor dizendo, a união das chapas de policarbonato, eu substituí por esse aqui. Esse aqui é um perfil em alumínio, onde tem a possibilidade da gente colocar a guarnição de EPDM, uma guarniçãozinha de borracha, para que dê vedação, e é possível fazer um bom trabalho com esse perfil. A partir do momento que eu utilizei esse perfil, eu consegui reduzir bom percentual das nossas coberturas. E para substituir o perfil que faz a tapagem dos álveolos, eu substituí com esse aqui de alumínio. Eu retirei aquele em policarbonato e passei a trabalhar com os perfis de alumínio. E pessoal, a partir desse momento que eu trouxe essa mudança para o meu projeto, a partir do momento que eu consegui modificar isso, eu consegui melhorar o meu projeto, eu consegui aperfeiçoar, eu consegui reduzir aquele problema que estava acontecendo dentro de algo da proporção de pelo menos 85% dos problemas que estavam acontecendo. Foi só substituir esses perfis
e eu já consegui reduzir um percentual muito bom que ficou dentro dessa proporção. Então, a partir daí, eu vi da necessidade de não trabalhar mais com os perfis em policarbonato, trazendo isso para os meus projetos. E se você não tem por objetivo aperfeiçoar os seus serviços e entregar um serviço de qualidade para os seus clientes, entenda bem, eu quero dizer que talvez esse vídeo não seja para você. Porque aqui nós vamos apresentar serviços de qualidade. Esse vídeo ele é único e exclusivamente feito para os serraleiros que estão iniciando no mercado de toldos e coberturas. Eu estou aqui justamente para dividir esse detalhe, participar com vocês, dar essas dicas para que vocês não tenham mais problemas nos serviços de vocês. Então, a partir do momento que eu trouxe essa modificação, eu consegui êxito e eu estou passando para vocês esse êxito, esse benefício que eu trouxe, eu estou tentando passar para vocês para que quando vocês forem fazer a cobertura de vocês, vocês saibam definir quais são os perfis de melhor qualidade para que vocês não tenham problema. E eu precisei, resolver aquele problema que de fato, cara, estava ficando muito feio. As coberturas de policarbonato, elas são translúcidas. Cobertura de policarbonato, uma das principais características dela é a translucidez, é a passagem de claridade natural. Aliás, um dos fatos que faz mais esse produto ser vendido é essa característica. Existem outras características que eu poderia passar para vocês, mas a gente deixa para a gente comentar isso em outro momento. Mas eu quero falar para você da característica que é a translucidez. Então, quando o cliente olhava por baixo da cobertura, ele via aquela sujeira justamente alojada abaixo do perfil, porque o perfil é de policarbonato, ele também é translúcido, então de fato ficava muito feio. E nós atendemos um público, nós atendemos uma classe de cliente onde eles de fato eles compram qualidade. Eu quero te passar instruções para que você não tenha problemas parecido com o meu no momento que vocês forem executar o serviço de vocês, para que vocês possam ficar aí livre de problemas conforme eu tive, porque, gente, cara, foi assim, momentos chatos. Nós estávamos executando os nossos serviços e a gente via da necessidade de dar uma paradinha para poder atender, fazer a manutenção das coberturas que nós havíamos feito por causa dessa questão. Então, eu quero agora fazer para você a apresentação do que estava ocorrendo comigo. Pessoal, aqui, como eu disse para vocês, o perfil de união das chapas de policarbonato, perfil executado com matéria-prima de policarbonato. Eu quero explicar para vocês o que estava acontecendo para que vocês entendam. Eu tenho a linha de raciocínio que, quando a gente entende do problema, a gente busca melhores soluções para resolver aquele problema. Quando a gente passa a entender, a gente resolve isso de uma forma muito mais fácil. Então, para que vocês entendam juntamente com isso, esse é o perfil e ele trabalha da seguinte maneira. As chapas de policarbonatos, elas são fornecidas na medida de 2,10 ou 1,5 m. Então, quando você precisa fazer uma cobertura que ela tem mais de 2,10 m, que ela tenha mais de 1,5 m, você precisa fazer a união das chapas. E ocorre justamente dessa forma. Esse perfil, ele é fornecido no mercado justamente para resolver esse tipo de problema. É isso aqui que estava acontecendo. Deixa eu colocar assim justamente porque eu quero que você entenda. Aqui, ó.
ele faz a união de uma forma perfeita. E esse espaço aqui, olha, você observa que existe um espaço aqui, esse espaço aqui que eu estou dizendo para vocês. Esse espaço aqui é o espaço onde entra o parafuso. É aqui que a chapa é parafusada. E o que estava acontecendo é o seguinte: a sujeira estava entrando aqui, ó, entre a chapa de policarbonato e o perfil, e a pessoa que estava abaixo da cobertura estava sendo possível ver a infestação de sujeira. A gente vê que o perfil ele é bem largo. Então, nem sempre a estrutura de alumínio ela tampa todo o perfil. Seja a estrutura de alumínio, a estrutura de aço, ela não consegue tampar todo o perfil. E a pessoa, o cliente, consegue ver essa sujeira lá de baixo e tenta limpar e não consegue. Por mais que você limpe, a sujeira fica impregnada aqui embaixo. Não tem como tu enfiar o dedo aqui, porque isso aqui existe uma pressão. O H ele está comprimindo, o perfil de emenda ele está comprimindo justamente para que não passe água aqui. E o que estava acontecendo era justamente isso. Isso fica preso mais ou menos dessa forma. O perfil de alumínio da estrutura é isso aqui, olha. Então, a ancoragem é feita justamente nesse espaço aqui, olha. Bem aqui que a ancoragem é feita. O parafuso é fixado justamente aqui ao longo de 30 e 30 centímetros e assim você consegue fazer toda a fixação da chapa de policarbonato na estrutura. Outro problema que estava ocorrendo era que os perfis também estavam soltando. Esse é o perfil que tampa os álveolos. Os álveolos da chapa de policarbonato, vou botar assim para vocês verem. Os álveolos, você vê que são vários buraquinhos, eles precisam ser tapados. Porque senão a sujeira entra dentro da chapa de policarbonato e depois o cliente não tem como tirar essa sujeira. A sujeira começa sendo impregnada aqui e uma vez que isso acontece, é muito improvável que as pessoas consigam limpar isso de uma forma perfeita. Então, o que é feito? A gente entra com o perfil para que ele tape e não feche os buraquinhos do álveolo. Antes de colocar o perfil, é feito o beneficiamento da chapa, que são os cortes, e que são fixados as fitas na borda inferior. É fixado uma fita a fita porosa, onde essa fita tem vários furos, microfuros, e na parte superior a fita de alumínio. E depois dessa fita instalada, entra-se com o perfil justamente para que fique dessa forma. E o que estava ocorrendo? Essa fita é colocada, pessoal, com o objetivo de fazer com que a sujeira não passe pela fita e ela é microfuros com o objetivo de fazer com que a água que porventura venha formar dentro do policarbonato, ela possa ter possibilidade de ser escoada por intermédio dos microfuros da chapa. Então é isso que estava acontecendo e a gente conseguiu resolver esse problema quando a gente trouxe a solução com o perfil de alumínio. Você observa que o perfil de policarbonato, quando ele está novinho, ele até tem uma certa resistência, mas, cara, solta assim muito fácil. Então o vento estava se encarregando de soltar o perfil. O perfil caía, então a chapa ficava vulnerável, então ela sujava muito aqui na parte inferior dos álveolos. E o perfil de alumínio ele já vai ter mais uma resistência. Daqui a pouco eu vou mostrar para você a instalação do perfil de alumínio nessa chapa. Ele tem mais resistência mecânica e por conta disso ele não solta da chapa com facilidade. A partir desse momento eu consegui trazer essas mudanças a essa que trouxe assim, muito benefício nos nossos serviços. Então, quando eu me deparei com essa situação, quando eu me deparei com essas queixas que estavam vindo da parte do cliente, cara, eu fiquei pensando, cara, como que eu vou fazer para resolver esse problema? Porque, cara, de fato, eu estava aplicando o meu serviço
pensando que eu estava aplicando de forma correta. Eu estava colocando a fita porosa direitinho, eu estava fechando em cima com a fita alumínio, eu estava trabalhando bacana para que não ocorresse esse problema. E mesmo assim o problema estava acontecendo e eu fiquei, né, com aquele problema. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer para mim poder resolver esse problema? Então, o fabricante, né, das chapas de policarbonato, um desses fabricantes, cara, é nosso parceirão, e a gente começou a dividir esse problema com eles. Eu comecei a ligar, na época, a enviar fax, explicando para eles o que estava ocorrendo. Mandava as fotografias, os vídeos, para explicar para eles o que estava ocorrendo com as nossas coberturas de policarbonato. E por intermédio desses vídeos, eles conseguiram observar do ocorrido. Então, eles ligaram para mim e me convidaram para ir até a fábrica para que eles pudessem me explicar o que estava ocorrendo. E nós conseguimos agendar uma visita, e nessa visita eu tive o privilégio, pessoal, de conhecer todo o processo de fabricação das chapas de policarbonato. Eu conheci todo o processo, desde o momento que as chapas de policarbonato, o material, a matéria-prima, entra no ciclo e até sair as chapas de policarbonato prontas, instaladas, com os filmes, tudo bonitinho. Depois que eu conheci o processo de fabricação, que para mim foi muito legal, eu gostei muito de conhecer esse processo, eu fui convidado, né, a estar tirando as minhas dúvidas, e nós fomos tirar as nossas dúvidas. E eles passaram para mim um treinamento de como eu precisava agir naquela circunstância. Eles explicaram para mim de uma forma técnica o que estava acontecendo, e eu entendi perfeitamente. E, cara, eu saí dali, né, crendo que eu estava saindo com uma solução para o meu problema. Naquela época o policarbonato estava em alta, eu já tinha perdido alguns negócios, porque eu fui para uma reunião com um determinado engenheiro, e teve um engenheiro que conversou comigo que ele não queria comprar o policarbonato porque aquele material ele não prestava, porque eu fui procurar entender o que estava acontecendo, por que ele estava dizendo para mim que o material não prestava, e ele estava dizendo para mim que o material não prestava porque ele sujava pela parte interna do material e não tinha possibilidade de limpar. E era verdade o que estava acontecendo. Então eu fui e voltei com uma solução, lembrando daquele cliente, e quando chegamos na empresa, nós tivemos a possibilidade de instruir os nossos colaboradores agora da forma que a gente ia passar a trabalhar. Então eu eliminei todo aquele processo de trabalhar com os perfis de policarbonato, trouxe os perfis de alumínio, e assim começamos a trabalhar, modificando. E a partir daí eu comecei a explicar para os clientes o problema que estava vivendo. E eu comecei, né, fazer isso, e, cara, eu me considero, cara, um exemplo de persistência, porque eu tive o desejo de melhorar. Eu fui atrás de informações, eu fui atrás de soluções para que eu pudesse, né, resolver aquele problema que estava acontecendo comigo. E por consequência disso tudo, pessoal, né, eu consegui adquirir mais clientes. Eu passei a abordar esses assuntos diretamente com os nossos clientes, e eu consegui valorizar muito as nossas negociações. De que forma que eu estou explicando para você? Quando eu saí daquela reunião ali no fabricante, eu antes já havia mandado para eles os vídeos dos nossos serviços. E eu sempre fui muito caprichoso, não somente no aspecto de beneficiar as chapas de policarbonato, fixá-la, as chapas de policarbonato sobre a estrutura, mas sobretudo também sempre tive muito cuidado no aspecto estrutural. Eu penso que uma boa cobertura de policarbonato, ela precisa ter uma estrutura bem trabalhada, uma estrutura bem tratada, bem beneficiada, para que
todo o conjunto ele apareça, não somente a chapa de policarbonato, mas que a estrutura também apareça e por conta disso todo o conjunto seja beneficiado por conta disso tudo. Então, o fabricante viu essas minhas estruturas e a partir dali, daquele momento, o fabricante ele começou a indicar os nossos serviços para os clientes que ligavam para a fábrica. É muito comum o cliente final ligar para a fábrica querendo os serviços, querendo os produtos, e geralmente o fabricante ele não executa esse tipo de serviço. Isso cabe mais para o serralheiro. E o fabricante, o que ele faz para não perder aquele cliente? Indica um instalador, um serralheiro da confiança deles, onde eles vê que trabalha bacana e indica aquele cliente. E a partir daí, eu comecei a ganhar mais clientes. A partir daí, eu comecei a me importar com o tratamento que eu dava para os meus clientes quando eu estava fazendo a apresentação do mesmo. Todas aquelas instruções que eu recebi no fabricante, a forma de usar, como usar aquele material, eu trouxe isso e consegui agregar valor no meu atendimento. Então agora aqueles clientes que estavam comprando policarbonato comigo, eu explicava da experiência que eu vivi e que agora não cometo mais aqueles erros. Então a partir daí eu fortaleci muitas nossas negociações. E a fábrica passou a indicar os nossos serviços para as pessoas, para os clientes deles, e eles perceberam, né, da qualidade dessa minha estrutura, e isso foi muito bom para mim. Isso foi, de certa forma, assim, eu consegui ganhar muito valorização nas nossas negociações. Eu consegui ganhar muito cliente por intermédio dessa minha preocupação em resolver aquele problema. Porque o que acontece, pessoal? Tem muitos instaladores, serraleiros, fazendo serviço de forma incorreta. Isso faz com que eles não sejam chamados pelos clientes que eles executaram o serviço. Se a pessoa vai lá e não executa um serviço de forma perfeita, a probabilidade dele não trabalhar mais para aquela pessoa é muito grande. E as pessoas costumam nos solicitar muito para poder, né, fazer serviços de manutenção. Isso é um serviço que a gente faz muito aqui na empresa, é manutenção. E a gente também explica para os nossos clientes da necessidade de fazer manutenção na cobertura de policarbonato, né? E quando isso acontece, a possibilidade de você retornar para esse cliente para trabalhar com ele é muito grande. E se você ignorar, você serralheiro, você ignorar esses pontos que eu acabei de citar para vocês, você pode acabar se tornando um profissional conforme esse eu acabei de explicar para vocês, aquele profissional que não tem essa preocupação, uma forma de você não permitir que a sujeira entre nas suas chapas de policarbonato, uma forma de você não permitir com que os álveolos das chapas de policarbonato sejam impregnados de sujeira, é usando os acessórios de forma correta, como eu vou explicar para você. E é o primeiro passo que você pode dar para começar imediatamente a fazer isso de forma correta, conhecendo todos os acessórios, tudo aquilo que o mercado disponibiliza para você, para que você possa fazer um bom trabalho. Eu agora vou apresentar para vocês agora os perfis de alumínio, a forma que você pode executar esse serviço. Então fica ligadinho aí comigo que eu vou fazer a apresentação para vocês. Eu quero exemplificar para vocês aqui uma simples estrutura, né? Eu coloquei aqui uma fita dupla face somente para me ajudar aqui nesse momento. Mas isso não quer dizer que necessariamente você tem que colocar as fitas dupla face sobre a estrutura para você colocar as suas chapas de policarbonato. Se você quiser colocar, você pode colocar. Eu não costumo colocar porque eu vejo que não tem tanta necessidade.
Então é mais ou menos isso aqui que ocorre, olha. O que estava ocorrendo com os nossos serviços era mais ou menos isso aqui, ó. A forma que eu praticava. A fixação da chapa de policarbonato é mais ou menos assim, olha. Você fixa a chapa de policarbonato sobre a estrutura e você precisa deixar uma folga para a emenda de dilatação. Então é isso que acontece, olha. Perdão, pessoal, não estava... É isso que acontece. Você coloca a fita... Olha aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha a folga que existe. Então você precisa fazer isso aqui, ó. Então, eu trabalhava com aquela forma e agora passei a trabalhar dessa forma. Isso foi as instruções que eu recebi do nosso fornecedor. E a partir daqui, a gente trabalha com os perfis de alumínio sobre as chapas de policarbonato. E você prende com um parafuso justamente nessa folga. E os perfis, eles ficam assim, olha. Não tem possibilidade da sujeira entrar. Ele fica bem acabadinho. Depois, aqui na parte frontal, você faz um acabamento aqui, para que a sujeira não entre aqui, na parte frontal. E o perfil, ó, ele te dá justamente esse acabamento aqui. Fica um acabamento muito bom. E é isso aí, ó. Foi isso aqui que eu passei a utilizar e eu não tive mais problemas. Foi a partir daqui que a gente conseguiu solucionar boa parte do nosso problema. E os perfis de alumínio. Está aqui, ó. Quando eu fixo o perfil de alumínio, nas minhas chapas de policarbonato, e que eu levo ele até o final, cara, não tem como o vento tirar isso aqui. Com a mão, pessoal, já fica pesado de tirar. Então a possibilidade do vento arrancar ele é muito improvável. E você observa que o perfil, ele tem uma espécie de uma pingadeira aqui, olha. Ó, você vê uma pontinha. Olha aqui essa pontinha que eu estou apontando para você, ó. Essa pontinha aqui, ela passa um pouquinho para baixo com o objetivo de fazer uma espécie de uma pingadeira. Eu vou melhorar isso aqui para você, tentar te explicar melhor, mas é mais ou menos isso aqui, olha. Tá vendo? E quando esse perfil não solta, cara, a possibilidade de você não ter problema, e ele fica bem preso, não tem como a água estar passando por aqui com facilidade. Antes de colocar o perfil, certamente a gente faz o isolamento com a fita porosa sempre na parte inferior e a fita alumínio geralmente na parte superior. A fita porosa, ela vai criar a possibilidade de toda a água que forma no policarbonato. A gente precisa entender que o policarbonato, ele trabalha o processo de condensação. Acontece o processo de condensação, que são coisas que a gente não consegue ver. Se a gente for entender direitinho, a gente for pensar conforme a lei da física, a gente entende que esses alvéolos são espaço. E se todo espaço contém ar, se contém ar, ele condensa. E no processo de condensação forma-se gotas de água dentro da chapa de policarbonato. Então a cobertura precisa de ter uma boa inclinação para que essa água de que forma dentro da chapa de policarbonato, ela possa chegar até a extremidade, a parte mais baixa da cobertura. E se chega aqui e encontra fita porosa, fita com microfuros, a água vai passar pela fita
e por sua vez vai chegar aqui dentro desse perfil e não vai ficar retida, porque a gente tem que fazer o dreno. O dreno são esses pequenos furinhos que estão aqui, olha. Aqui, olha. Faz o dreno justamente para que a água saia de dentro do álveo. Então é mais ou menos isso que eu estou dizendo para você. Essa é a forma que eu passei a trabalhar e essa aqui é a forma, né, que nós utilizávamos. Aqui, olha, o H sobre a estrutura, preso dessa forma aqui, a chapa de policarbonato era inserida dessa forma, uma ao lado da outra, e o parafuso de ancoragem acontecia aqui, ó. Então, se você parar para observar, ó, sobra uma beirada do perfil aqui, ó. É aqui que as pessoas viam sujeira impregnada. Era isso que estava acontecendo, pessoal. Então, conseguimos dar um salto bom, conseguimos resolver boa parte dos nossos problemas a partir do momento que eu consegui trazer essa solução para os nossos serviços. Eu vou me levantar, vou para o Flip Sharp agora para poder te explicar melhor o que ocorre com esse perfil aqui, ó. Antes de ir para o Flip Sharp, eu vou trazer outro perfil aqui, olha, para explicar para vocês que também é um perfil muito bom para estar trabalhando nas uniões da chapa de policarbonato. Ele vai trabalhar mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Essa estrutura, as chapas de policarbonato, né, são fixadas de forma que permita um espaçamento para poder permitir o processo de dilatação. E esse perfil aqui é um pouquinho diferente, olha. Olha como que ele é. Percebam que eles têm a guarnição de EPDM. Tá vendo? E ele tem uma cavatura, assim talvez é melhor para você ver, permitindo com que o perfil seja tampado. Então, as estruturas estão prontas, a gente faz a instalação da chapa de policarbonato sobre a estrutura e essa chapa precisa ficar ancorada para que o vento não retire. E o perfil que substitui aquele pode ser esse perfil aqui, ó. O objetivo desse perfil, ele trabalha na mesma função, ele faz a mesma função, só que esse perfil, ele permite um acabamento melhor. Isso aqui, olha. Então, as cabeças de parafusos, elas não costumam aparecer. Então, costuma dar um acabamento muito bacana. É isso aí, ó. Estou tentando mostrar o máximo aqui para que vocês consigam ter uma ideia do que pode ser feito. Então, a partir do momento, pessoal, que eu trouxe essas questões, que eu consegui mudar isso, eu consegui resolver boa parte dos nossos problemas que estavam acontecendo. E um fato importante de que eu fui ensinado, de que eu fui explicado, foi a função desse perfil aqui. Qual é a ideia desse perfil? Eu vou mostrar para vocês aqui melhor. Esse perfil aqui, conforme eu mostrei para vocês, assim dá para ver melhor. Esse perfil aqui, ele tem um desenho mais ou menos parecido com isso aqui, olha. Esse desenho é mais ou menos parecido com isso aqui. Se você observar, existe um Vzinho bem aqui nessa ponta. Um Vzinho que é o limitador do batente do policarbonato. Deixa eu tentar mostrar para você. Olha o Vzinho que tem aqui, ó. Tá vendo? Olha só.
olha aqui, ó. Ele tem um Vzinho bem aqui na ponta, justamente para fazer o batente. E além do Vzinho, ele tem uma sobra de material apontando para baixo aqui, olha. Olha aqui, olha. Então ele é mais ou menos esse desenho aqui, olha. Aqui. A chapa de policarbonato, ela vem até aqui, ó. Ela bate aqui e sobra um pequeno espaço aqui. Vamos desenhar a chapa de policarbonato dentro do perfil. Isso aqui, olha. Isso aqui é a chapa de policarbonato dentro do perfil. Eu estou dizendo para vocês exatamente isso daqui, olha. Aquilo que eu desenhei ali para vocês é isso aqui que eu quero dizer, olha. Tá bom? E a chapa de policarbonato, ela não é esmagada. Aqui, olha. Ela não sofre um esmagamento. Ela vem até aqui, olha. Esse Vzinho não deixa o policarbonato chegar até aqui e atrapalhar todo o processo de água que são formados dentro do policarbonato pelo processo de condensação. Ele chega aqui, passa pela fita e quando chega aqui ele encontra o furo de dreno, a água cai aqui e vaza. Outro importantíssimo benefício que tem esse perfil é justamente esse detalhe que acontece aqui, ó. Cara, é tão pequenininho, a gente às vezes não percebe, mas o perfil foi fabricado dessa forma justamente para que fizesse um processo de pingadeira. Quando a água bate na cobertura, que a água chega até aqui, ó, essa pingadeira não permite a água retornar até aqui, ó. É muito comum você observar em telhas, principalmente telha de amianto, que a água bate sobre a telha, quando chega na beirada, a água retorna. Retorna porque não tem uma pingadeira. E a pingadeira é pequenininha para não ficar aparecendo de forma agressiva, mas é o suficiente para fazer com que a água não retorne na cobertura. E por sua vez é muito comum chegar nessa extremidade, ter a calha, e a calha ela vai fazer o restante da captação de toda aquela água que vem, tanto de cima da cobertura, quanto aquela água que vem provocada pelo álveo, e é isso que acontece. Pessoal, a partir do momento que eu passei a ter esse tipo de preocupação, cara, eu resolvi boa parte dos meus problemas no que se diz respeito aos problemas que estavam acontecendo com os nossos serviços. Então, eu apresentei aqui para você, vamos recapitular. Eu apresentei aqui para você os problemas que estavam acontecendo com os nossos serviços. Primeiro eu disse para você dos problemas que estavam acontecendo. Eu estava utilizando o material, né, que de certa forma foi apresentado para mim com um bom material, e eu recebi aquelas informações e comecei a fazer os meus serviços. Mas chegou um determinado momento que eu vi da necessidade de ter que aperfeiçoar esse serviço se eu quisesse continuar trabalhando com aqueles clientes que eu estava trabalhando. E eu precisei modificar. Então, a partir de um determinado momento, quando eu trouxe essas modificações, eu trouxe benefício. Então, possa ser que daqui a algum tempo você já esteja executando as suas coberturas de policarbonato. E eu já estou apresentando para você o problema que eu vivi com esses perfis. E eu desejo que você não tenha problema semelhante ao igual ao meu, porque, cara, é muito desagradável você ter que retornar numa obra para refazer aquilo que você já fez, e muitas das vezes você fez com excelência. Aquele problema não foi um erro provocado pela minha mão de obra. Aquele erro foi provocado por uma deficiência de matéria-prima que eu adquiri, que eu comprei, que eu resolvi colocar nos meus serviços. Mas eu precisei correr atrás, buscar soluções para aquele problema que estava acontecendo. E se tem algo que a gente pode fazer, cara, que traz resultado,
é você encarar o problema de frente. Nunca correr dos problemas. Encara os problemas de frente, traga a solução para o teu cliente. Porque aquele teu cliente ele vai acabar ficando teu amigo. Ele apenas não vai solicitar os teus serviços novamente, mas como ele também vai te indicar para outras pessoas. E cara, se tem uma pessoa que faz vender os teus serviços, novamente são os nossos clientes que faz com que isso aconteça. Porque ele passa a dar bom testemunho e outras pessoas compram quando tem um bom testemunho. Mas, cara, quando esse testemunho é negativo, cara, isso percute ruim pra caramba. Outras pessoas não compram porque alguém ficou insatisfeito. Então eu tenho esse ponto de vista, estou dividindo isso com você para que você não tenha problemas semelhantes ao que houve comigo. Pensa nisso, tenta trazer esse tipo de soluções para vocês empregar nos serviços de vocês, tá bom? Foram problemas que eu vivi, que eu experimentei de certa forma, né? E estou dividindo com vocês para que vocês não tenham o mesmo problema. Tá legal? Cara, eu espero que esse vídeo tenha sido muito bom para você, que ele possa trazer resultado nos seus serviços. Eu agradeço a sua audiência, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.